Olá! Vamos começar quebrando uma imagem antiga do serviço social? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como esse profissional virou uma peça-chave na arquitetura da mudança. Um verdadeiro gestor estratégico que sabe como transformar boas intenções em resultados concretos lá no coração do terceiro setor. Essa frase, olha, ela resume perfeitamente a nossa conversa de hoje. Sabe, querer ajudar é fundamental, é o ponto de partida, mas não é a linha de chegada. Para gerar uma transformação social que realmente fique, que dure, essa boa intenção precisa de companhia. E uma companhia de peso. Profissionalismo, método e um bom repertório técnico, ético e político. E aqui a gente vê essa transição de uma forma bem clara. De um lado, o assistencialismo, que muitas vezes é como apagar um incêndio, sabe? É reativo, baseado no improviso. Do outro lado, a gente tem a gestão social estratégica, que é como construir uma ponte. É algo pensado, planejado, que ataca a raiz do problema. E o mais importante, gera um impacto que a gente consegue medir e provar. É exatamente essa passagem do improviso para a estratégia que define o assistente social moderno. Ok, mas antes de sair construindo pontes, a gente precisa ter certeza de que o alicerce é forte. Toda gestão social precisa de um porquê muito bem definido. E essa base não é só técnica não, hein? É um fundamento ético e crítico que responde por que estamos fazendo isso e para quem. E esse alicerce se apoia em três pilares bem sólidos. Primeiro, a Lei 8.662 de 93, que basicamente define as regras do jogo, regulamenta a profissão. Depois vem o Código de Ética, que é como se fosse a bússola moral, sempre apontando para os direitos humanos e a justiça social. E por fim, o sistema CFS/CRES, os conselhos que orientam, fiscalizam e defendem a prática no dia a dia. São eles que garantem a legitimidade e o propósito do trabalho. E aqui está o ponto-chave. Sem essa fundação, a melhor técnica de gestão do mundo vira um castelo de cartas, um improviso sem direção. Essa base ética que eleva uma simples ação a um ato profissional, consciente e transformador. Bom, agora vamos ver as ferramentas que a gente usa para construir em cima dessa base. Agora que o porquê está claro, vamos ao como. Quais são as ferramentas práticas que transformam toda aquela análise crítica da realidade em ação organizada, em ação de verdade? A resposta está aqui, nessa definição. Gestão de projetos sociais não é uma coisa à parte. É a fusão perfeita entre a visão crítica do serviço social e as ferramentas práticas da gestão. É o que permite pegar uma demanda complexa da sociedade e transformar num projeto com começo, meio, fim e resultados que a gente pode mostrar. Do lado do serviço social, a gente traz a matéria-prima, a essência. É a capacidade de ler o cenário, entender as desigualdades, saber articular com as comunidades e, claro, ter um conhecimento profundo das políticas sociais e dos direitos de cada um. E aí, a gestão de projetos entra com a caixa de ferramentas, digamos assim. É um método para transformar a análise em plano, com metas, prazos, orçamento e, claro, a transparência na hora de prestar contas. É aqui que o pensamento profundo encontra a execução eficiente. Certo, agora vamos juntar tudo isso e ver como funciona na prática. Como é o ciclo de vida de um projeto social, desde a ideia inicial até o relatório final? Mas antes, um alerta importantíssimo. A ânsia de resolver as coisas para ontem pode ser a maior armadilha. Pular do problema direto para a ação é a receita do desastre. Um projeto de impacto não começa na correria de execução, começa na calma, de um bom diagnóstico e de um planejamento cuidadoso. E esse ciclo aqui ilustra esse caminho perfeitamente. Olha só a lógica. Tudo começa com o diagnóstico, para a gente entender o terreno, depois o planejamento, que é o nosso mapa, só então a gente parte para a execução, que é sempre acompanhada de perto pelo monitoramento. No final, a avaliação nos diz o que deu certo e a prestação de contas mostra para todo mundo o que foi feito. É um ciclo vivo de aprendizado contínuo. E o gestor, nesse ciclo todo, não é um espectador. Pelo contrário, é quem vai a campo mapear as necessidades, quem costura as parcerias, quem fica de olho nos resultados. E o mais importante, é quem usa os dados para tomar decisões. Isso aqui está funcionando? Não? Então vamos ajustar. A gestão moderna é ágil, se adapta com base em evidências, não em achismo. Beleza, já vimos a base, vimos as ferramentas, agora vamos projetar um pouco. Por que esse papel de gestor social está se tornando cada vez mais crucial? Qual é o próximo passo? E a resposta começa com este número:
879.326. É isso mesmo, quase 880 mil organizações da sociedade civil ativas no Brasil. É um universo, um campo gigantesco, onde cada uma dessas organizações precisa de profissionais que saibam gerir recursos, pessoas e, acima de tudo, gerar impacto. E na prática, o que esse número gigante significa? Significa mais gente buscando os mesmos recursos. Significa mais cobrança por resultados. Hoje em dia, quem financia um projeto não quer só uma boa história, quer ver dados, quer ver a prova do impacto. A gestão profissional, gente, deixou de ser um luxo e virou questão de sobrevivência. E olhando para o horizonte, os desafios ficam bem claros. Primeiro, garantir dinheiro para continuar, ou seja, sustentabilidade financeira. Depois, usar cada vez mais dados para tomar decisões inteligentes. Incorporar tecnologia, mas sempre com ética, respeitando a privacidade. E, por fim, entender que ninguém faz nada sozinho. Trabalhar em rede é o caminho para ampliar o impacto. E para quem quer manter aquela base ética bem afiada, aqui vai uma dica. Este material traz o código de ética e a lei da profissão em formato de áudio. É um jeito prático de nunca se esquecer dos princípios que norteiam tudo. Já para a parte técnica, a caixa de ferramentas, o Guia Project Draw, é uma referência fantástica. É um ponto de partida muito sólido para dominar as técnicas de gestão que a gente conversou hoje. E por último, para ter uma noção real daquele número gigante que vimos, o mapa das OSCs do IPEA é a ferramenta. Ali dá para navegar e entender a dimensão e a diversidade desse campo de atuação no Brasil. Então, para a gente fechar, a reflexão que fica é essa. Estamos unindo a alma e a crítica do serviço social com a eficiência e o método da gestão de projetos. A grande pergunta é, qual é o verdadeiro potencial dessa combinação? Com mais profissionalismo e foco em evidências, até onde a gente consegue levar a transformação social no Brasil? O potencial é simplesmente imenso.